Ô, boa noite. Márcio Porto, está me ouvindo? Eu estou ouvindo sim. Zé Carlos, né? Muito É prazer. José Ainda não Carlos, prazer. tínhamos nos falado. Ok, vamos aí. Vamos para a primeira live do Viajando pela Cultura aí, né? Primeira da sua gestão? Muito bem. Primeira da minha gestão. É isso aí, vamos inaugurando. Boa sorte aí em tudo que fizer. Vamos lá. Obrigado, vamos aí. Levando. Aproveitamos 5 participantes aqui. É o Renato aí também. Boa noite, Renato. Bom, não sei como você. Estão com 19 horas em ponto. Podemos É, começar? acho que podemos começar. Depois, Então, quem tá. perder, se quiser, olha no YouTube. Sim, sim. Tem. Então, ó, Para mim boa falta noite um a pouquinho todos. ainda. Sejam bem-vindos à nossa a 39ª parte do Viajando pela Cultura, né? E hoje nós temos aqui o tema Ilha da Madeira, que me faz bem, porque eu sou filho de português, né? Então, português, então é um tema que me interessa bastante. Então, pessoal, eu vou fazer uma breve apresentação do nosso palestrante de hoje, né? Do Viajando pela Cultura, que eu acho que já é nosso conhecido aqui de outras lives, né? Márcio Porto é engenheiro metalúrgico formado pela Escola Politécnica na Universidade de São Paulo em 1982. Prestou serviços à COSIPA na área de coqueria e aciaria, reorientando posteriormente sua carreira para engenharia de software na área financeira. Desenvolveu o sistema de gerenciamento de ativos e passivos do Banco Itaú e atuou em diversas consultorias de software financeiro, gerenciando projetos em mais de 30 instituições financeiras. A partir de 1998, passou a especializar-se em risco de mercado, com o produto Algorithmics, um líder mundial em soluções para cálculo de risco financeiro. Além de atender os grandes bancos brasileiros, a fundos de pensão e a Bovespa, foi gerente de serviços para a Europa do Sul, baseado em Madrid. Posteriormente, baseado no Chile, implementou sistemas de cálculo de risco para clientes chilenos. Em 2023, aposentou-se e espera dedicar-se cada vez mais a viagens, fotografia e cultura. Então, seja muito bem-vindo, mais Porto, à nossa live. E a bola está contigo aí para a gente viajar pela Ilha da Madeira, né? Muito bem. Cá estamos. Muito obrigado pela apresentação, obrigado pela oportunidade. E vamos passear. A primeira coisa a dizer é por que é Ilha da Madeira? De onde veio essa ideia? Isso porque lá nos anos 80, 90 do século passado, eu trabalhei com uma moça que era filha de madeirenses e frequentemente ela vinha com os pais visitar a família. E cada vez que ela vinha, voltava para São Paulo com um albinho de fotografias maravilhosas e dizia: Você tem que ir para Madeira, você tem que ir para Madeira. E isso ficou na cabeça. Além do que, ela também se tornou paciente da minha esposa, que na época era dentista, e mostrava as fotos para ela também. Então, aqui em casa, a Ilha da Madeira era uma velha pendência que, enfim, conseguimos realizar. E é por isso que escolhemos Ilha da Madeira. E como aqui só posicionando o cursor, eu vi um anúncio de dois fotógrafos importantes aqui no meio fotográfico brasileiro. Um é o Cristiano Xavier e o outro é o Henrique Murta. Eu vi que eles estavam anunciando justo uma excursão fotográfica para a Ilha da Madeira. E como eu gosto bastante de fotografia e era uma chance de estar em contato com dois feras e aprender bastante coisa, eu me inscrevi na excursão fotográfica de uma semana pela Ilha da Madeira e foi maravilhoso. Só que a minha esposa estava com a mãe doente na época e ela precisava de mais tempo para montar uma rede de assistência antes de viajar. Ela não conseguiu deixar isso pronto até a data que já estava marcada da excursão. Então eu fui sozinho e depois que acabou a excursão da Ilha da Madeira, ela veio me encontrar em Lisboa e nós fizemos uma segunda viagem, uma segunda viagem para a Ilha da Madeira, agora só com ela.
E fizemos o circuito da Ilha da Madeira novamente, conhecendo algumas vezes os mesmos lugares e outros lugares diferentes. Então, as fotos que eu vou mostrar aqui são um condensado das duas viagens e, e muitas fotos são da minha esposa, que é a Sueli também, que também é uma fotógrafa de bastante sensibilidade. Então, isso aqui encarem como uma criação coletiva e agradecendo sempre ao Cristiano Xavier e ao Henrique Murta que deram essa oportunidade. E vejam aqui no site do Henrique Murta que ele já está anunciando uma excursão para abril de 2024. Para quem gosta de fotografia, é realmente a chance de ser dirigido por gente extremamente competente. Recomendo fortemente. Então, onde fica a Ilha da Madeira? Vejam que existe um arco de ilhas vulcânicas ali na costa do Atlântico, no Atlântico entre costa de Europa e África. E aí eu fiquei sabendo que isto se chama Macaronésia, é o nome coletivo de todas essas ilhas. É um nome bastante estranho. Isso quer dizer o quê? Que são ilhas do macarrão? Não, nada a ver. Pois em grego clássico, Macarios quer dizer abençoado e Nessos é ilha. Então, Macaronésia foi o nome dado para esse conjunto de ilhas abençoadas, porque elas são úmidas e florestadas e o deserto do Saara e mesmo Portugal e Espanha, que são bastante secos, estão ali do lado. E essas ilhas não são secas de maneira nenhuma. Por isso, quando descobriram, deram-lhes o nome coletivo de Macaronésia. A Madeira em si, relativamente a Portugal, é cerca de 1.100 talvez quilômetros desde Lisboa. Você toma um voo e de Lisboa vai aterrissar no aeroporto de Funchal depois de 1h45 de voo. Então é realmente uma excursão fácil de fazer para quem vai a Portugal, que é muito comum. Não deixem de ver a Ilha da Madeira. A ilha o arquipélago da Madeira tem a ilha principal da Madeira, que não é muito grande, é entre uns 50 quilômetros de comprimento por 20 de largura, essa ilha grande da Madeira. E tem ainda a ilha de Porto Santo e algumas ilhas desertas que não têm habitantes. A ilha do Porto Santo foi a primeira a ser descoberta em 1418, quando os portugueses começaram a fazer as suas excursões ao longo da costa da África. Ficaram aqui por um ano e só um ano depois, em 1419, é que chegaram aqui em Machico. E dali eles viram esta Ilha da Madeira, era extremamente florestada, tinha florestas, árvores grossas e antiquíssimas. Por isso que isso se chamou Ilha da Madeira. Ela foi muito explorada na época das navegações, muitas caravelas foram feitas com a madeira da ilha, que depois precisou ser reflorestada. Então, a partir daqui, a gente tomando um avião de Lisboa, ao chegar à Ilha da Madeira, esta era uma primeira vista que eu vi do avião. A ilha aparecendo por cima das nuvens, bem misteriosa, e nós já podemos distinguir aqui os dois picos mais altos da ilha. Este redondo é o Pico do Areeiro, que tem, Pico Ruivo, digo, que tem pouco mais de 1.800 metros de altura, e um pouquinho mais baixo, o segundo ponto mais alto, que é o Pico do Areeiro, com rochas bem escarpadas, bem quebradas. É possível ir a esses dois picos, e daqui a pouco eu vou mostrar a vocês como é. Aterrissando na Ilha da Madeira, o que é algo interessante de fazer? O aeroporto fica aqui, mais ou menos a uns 20 quilômetros do Funchal, bastante longe, portanto. E descendo aqui no aeroporto, você pode alugar um carro e, por exemplo, fazer como eu fiz, que é tomar como base a Vila de Santana, se hospeda aqui e toma isso como base para conhecer a parte leste da ilha. Depois, prosseguindo de carro, vai se hospedar em Porto Muniz para conhecer a parte oeste. E depois completa a volta para chegar em Funchal, que é a capital, dá uma olhada e, por fim, volta para o aeroporto e volta para casa. Então é possível, fácil, a ilha tem boa infraestrutura turística, hospedagem, gasolina, restaurantes por toda parte. As estradas são ótimas, com túneis que abreviam bastante. E são, muitas vezes, quando você entra aqui no meio, as estradas são bastante até assustadoras, pelo menos para mim, verticais, com curva 180 graus, porque a ilha é muito montanhosa. Mas indo devagar, tudo é perfeitamente possível. A gente faz sim. Então, começando o nosso passeio, vamos ver o que tem para fazer perto da Vila de Santana.
Tem muita coisa e muita coisa fizemos, mas eu selecionei aqui alguns itens para mostrar para vocês. Um deles é o Pico do Areeiro e o Pico Ruivo. São duas montanhas que nós podemos visitar, super altas, que têm vista maravilhosa. O Parque Florestal das Queimadas é bom para ver as florestas densa da Madeira, porque tem trilhas pelo meio das florestas. Aqui a gente tem a Quinta do Furão, que é um hotel que tem um excelente miradouro para a parte norte aqui da ilha. Miradouro é como eles chamam o nosso mirante. A ilha é cheia de miradouros. Por toda hora aparece algum lugar que merece parar e dar uma olhada na vista. E esse da Quinta do Furão é realmente muito bonito. Aqui tem outro miradouro do Guindaste, que vamos visitar daqui a pouco, que também é um miradouro bem bacana. Pois, então vamos começar com a Quinta do Furão. Aqui está o miradouro da Quinta do Furão, na beira de um precipício. A ilha é muito escarpada, frequentemente perto do mar, tem abismos verticais de grande altura. Aqui tem um hotel muito legal, o Hotel da Quinta do Furão, que também tem um restaurante. Qualquer um pode comer no restaurante da Quinta do Furão. E só para ter uma ideia, olha só a vista do restaurante. Onde é que você almoça? Aqui é realmente maravilhoso, é de ficar olhando e babando. Mostro já uma especialidade da Ilha da Madeira, que isso se chama polvo alagareiro. Toda a ilha tem muitos frutos do mar. Tem, você acha camarões, todo tipo de marisco, todo tipo de seres marinhos eles comem. Polvo alagareiro, porque lagar é o nome da instalação que produz azeite de oliva. Então, o polvo é assado no azeite de oliva com vegetais e as pessoas adoram isto. Olha só a vista da Quinta do Furão. O mar da Madeira é de um azul intenso, que muda de cor dependendo da hora do dia, e quando ele é raso, ele é de um verde muito bonito. Então, esse mirador é bastante grande, a gente pode andar de um lado para o outro à vontade. Essa rocha aqui se chama Rocha do Navio, porque em alguma época do passado um navio encalhou aqui e praticamente naufragou e ficou um bom tempo o navio encalhado aqui até conseguirem tirar tudo. Aqui ao longe temos a Ponta de São Lourenço, vamos visitar daqui a pouco, que é a extremidade leste da ilha. E quem me conhece sabe que eu gosto muito de tirar fotos de estrelas da Via Láctea, fotos noturnas. Só que na Ilha da Madeira eu só peguei em 2 semanas uma noite clara para tirar foto de estrelas. Todas as outras noites eu sempre via um maravilhoso sol e céu azul de dia, mas quando escurece começa a bater um ventinho e nubla tudo. Então, estrelas não temos, só raramente. Mais tarde também vou mostrar aqui as estrelas que eu consegui fotografar. Aqui na Vila de Santana tem algumas dessas casinhas típicas. Antigamente todas as casas eram desse jeito, triangulares, com tetos de palha, porta e janela só na frente e essas cores. Então, isso aqui é uma casinha típica madeirense. Existe um parque que concentra muitas casinhas dessas, só que eu acabei não vendo, porque só de passar na frente, todo ônibus de excursão parava lá e estava sempre um monte de gente, então não me interessei em ver. Nós vimos essas casinhas espalhadas por aí cada vez que aparecia uma. Até que, com a excursão dos fotógrafos, uma certa manhã nós levantamos muito cedo para ver o sol nascendo no miradouro do Guindaste. Então, aqui estão meus colegas fotógrafos da excursão, esperando o sol nascer. Enquanto se espera o sol nascer, o mar da Ilha da Madeira é bastante violento, tem muita onda, chacoalha bastante, afinal está perdida no meio do Oceano Atlântico, e de repente o sol aparece, maravilhoso por entre as nuvens. E muito interessante é que de repente apareceu, olha aqui, uma moça de vermelho justo posando no alto dessa pedrona, que é uma parte do miradouro do Guindaste. Um outro fotógrafo trouxe essa moça aí e ficou tirando foto dela. E nós, é claro, roubamos a imagem dela para fazer nossas fotos também, que fica muito interessante. Vejam só que o lugar é maravilhoso, mesmo com o sol nascido, é de uma beleza impactante. Natureza pura, nuvens vermelhas, com o céu nublado, o pôr e o sol e o nascer do sol são mais impactantes ainda, muito bonito. Realmente parece que os anjos estão tocando as trombetas aí em cima e já vai vir um carro alado do céu. Muito legal. E aqui, numa outra hora do dia, mais na hora do almoço, para ver as cores do mar, o maravilhoso azul e o verde quando é raso. É o mesmo lugar em outra hora do dia.
Como a ilha não tem praias de areia e o mar é bastante agitado, é comum eles fazerem diques e fazerem piscinas artificiais para a gente poder nadar. Afinal, a principal indústria da ilha é o turismo e todo turista quer praia. Então, isso aqui é a praia uma praia dos madeirenses, é um balneário público do Faial, do lado do Miradouro do Guindaste, e você pode vir aqui e tomar seu banho à vontade. Lá embaixo, você vê que o Miradouro do Guindaste é uma coleção de colunas basálticas, lava esfriada lentamente e, e forma essas colunas. À medida que ela esfria, o basalto vai subindo, o resfriamento vai subindo e formando colunas. E veja só o tamanho dessa primavera, ou chamada buganvília também. A Ilha da Madeira tem flores de monte, é uma ilha extremamente florida, tanto na natureza como os habitantes põem flores na frente de casa, tem jardins muito bem cuidados. E veja só onde chegou a primavera, é uma planta brasileira que se adaptou muito bem à Ilha da Madeira e a todo Portugal continental. Por toda parte você vê magníficas primaveras e magníficas flores tropicais. Aí está na beira da piscina do Miradouro do Guindaste e como faz calor e a água é fresca, ninguém resiste a um banho no meio do mar, do meio do Oceano Atlântico e das colunas de lava. Muito legal. Claro que toda pessoa que vai a Portugal acaba achando muito engraçado o vocabulário completamente diferente, muita coisa diferente. Aí, quando eu li isso aqui no balneário, dizendo que eu entendi que uma senhora religiosa, se cair no mar, demora 15 anos para se degradar. O que é uma beata? Não deve ser isso, né? Um tempo depois eu vim a saber que uma beata é uma bituca de cigarro. Inclusive em Portugal continental é assim que eles chamam as bitucas. Jogue sua beata aqui. Esta é uma outra piscina cercada também que se chama Fajã do Mar. E daí vem o vocabulário específico da ilha. Fajã é uma planície costeira e que vai recebendo ao longo dos milhares de anos tanta pedrinha caindo desses precipícios que forma uma planície aqui embaixo de pedrinhas. Isso é uma fajã. Então tem muitas fajãs, algumas delas têm diques também para servir de piscina ou de marina, e essa fajã do mar é maravilhosa, um belíssimo passeio que você faz uma caminhada, chega aí na beira dos precipícios, é muito legal. Outra coisa típica da ilha, que também tem um nome específico, é uma levada. Uma levada são canais que começaram a ser construídos na época do ciclo da cana-de-açúcar. Em paralelo aqui ao Brasil, a ilha também produzia bastante cana-de-açúcar. E para trazer a água das montanhas, que tem abundância até as plantações, eles encheram a ilha de canais que estão aí há séculos, com alguma manutenção naturalmente, e até hoje, por onde você passa, tem canal levando água para baixo. Hoje em dia, eles abastecem a agricultura da ilha, que é principalmente o vinho, as uvas, e também a água potável das cidades. Então, uma levada é um canal por toda parte. Veja aqui uma levada, eu não sei se eles cavaram essa fenda ou se eles aproveitaram a fenda para passar a água aqui. Por toda parte vocês vão ver nas fotos que tem sempre um canalzinho aqui do lado correndo água. E aqui, um pouco antes dessa foto, devo contar para vocês que tinha uma casinha abandonada nessa trilha, e eu fui olhar o quintal da casinha abandonada, sempre cheio de muitas folhas, e eu falseei o pé num degrau escondido e torci o pé feio. Nossa, dei uma torcida no pé que doeu pra caramba e ficou doendo durante semanas. Então, toda a minha viagem pela Ilha da Madeira foi marcada por esse pé torcido. E a gente fez tudo o que pôde, tanto na primeira quanto na segunda viagem, o pé meio zoado, mas a gente fez o que pôde. É impressionante o lugar onde eles constroem as casas. Como a ilha é muito vertical, é uma casa empilhada em cima da outra, em lugares improváveis, e olha só a solução desse cara. Aqui em cima passa a estrada, ele fez a garagem em cima da casa. O cidadão chega, estaciona o carro aqui, não pode andar muito, senão cai em cima do telhado, mas ele para aqui, desce as escadas e vai para sua casa aqui embaixo. Esse tipo de coisa tem muito por ali. Agora vamos para o Parque Florestal das Queimadas, que é um lugar onde a gente pode fazer trilhas pelo meio da floresta. Na recepção tem essas casinhas típicas com museu, café, lancheria e coisas assim. E a gente sai andando para conhecer a maravilhosa Floresta da Madeira. Veja que parece uma floresta tropical, não deixa nada a dever a Mata Atlântica. Na Madeira,
A maioria das árvores são da família das lauráceas. Depois eu vou mostrar a família das lauráceas para vocês, mas é por isso que essa floresta toda se chama Laurisilva, Floresta de Lauráceas, e é Patrimônio Mundial da Unesco. E, como sempre, a onipresente elevada está aqui do lado com água levando das cachoeiras lá na frente para os usuários lá embaixo, nos vales. De repente aparece esse pinheiro gigantesco no meio dessa trilha. É uma coisa fantástica. Eu nunca vi um pinheiro tão grosso. Talvez não seja o mais alto que eu já vi na vida, mas tão grosso e imponente eu nunca vi. Olha só as pessoinhas passando ali do lado. Ele é monstruoso, parece um monstro de braços abertos, pronto para te devorar. Olha só as raízes, e até tem uma cara disfarçada lá em cima. Muito bonito esse pinheiro. Foi bem impressionante. E este aqui é o Henrique Murta, um dos fotógrafos líderes da exposição. Um colega pediu: Ô Henrique, faz favor, dá um pulo aí que eu quero tirar uma foto de você pulando nessa parede. E eu aproveitei e tirei essa foto. Achei que ficou interessante. Como ele pulou bem alto, parece que está voando ou decolando. Foi bem legal. Olha só o tamanhão das árvores. Pois, depois de muito passear pela floresta, a gente pegou uma estrada para ir para o Pico do Areeiro. Vamos ver o segundo maior pico da ilha. No caminho tem essa floresta de pinheiros que talvez não seja, não é laurácea, então talvez ela tenha sido plantada, não é natural, mas não deixa de ser bonita. E olha, para chegar no Pico do Areeiro, para você ter uma ideia, a estrada chega do nível do mar até 1.800 e poucos metros de altitude. Então, é realmente uma estrada que sobe, sobe, curva 180 graus para cá, 180 graus para lá, até que chega e você tem uma vista de 360 graus da ilha inteira. Lá no alto do pico, este é o ponto mais alto do Pico do Areeiro, tem essa instalação da Força Aérea Portuguesa. E aí eu gostaria de saber o que é isso e como funciona. No fim desta apresentação, se alguém souber dar alguma explicação sobre essa instalação, eu agradeceria, porque se for um radar receptor, eu esperaria ver uma antena parabólica. Então talvez isso seja, essa cúpula seja algo transmissor de sinais. Então, gostaria muito de saber como isso funciona. Todo caso está lá silencioso e imponente. E olha só a vista em volta. Como as rochas são muito quebradas, muito picadas, um relevo extremamente vertical, a gente tem visões maravilhosas entre rochas e flores. E daqui do Pico do Areeiro tem a trilha que liga ao Pico Ruivo, que é o sim, onde vamos em seguida, que é o ponto mais alto da ilha. É uma trilha de 6 quilômetros, toda pavimentada, portanto, razoavelmente fácil, só que tem descidas e subidas, então precisa ter algum preparo físico. Eu, infelizmente, não fiz essa trilha, gostaria de fazer por causa do meu pé torcido, mas é bom porque fica uma pendência e gostaria muito de voltar à Ilha da Madeira em boas condições e realmente fazer essa trilha. Olha só outro pedaço dessa trilha que a gente consegue ver do começo dela. Vai embora 6 quilômetros até o outro pico. Muito bonito. A Ilha da Madeira também tem muitos pássaros. É impressionante a quantidade e a variedade de pássaros. Essas, por exemplo, são perdizes. Eu achei muito interessante porque onde eu moro aqui em São Paulo pertence ao distrito de Perdizes e eu moro há tanto tempo em Perdizes e nunca tinha visto uma. Então, isso aí são duas perdizes que passaram do meu lado enquanto caminhava pelo pico. E este é um tentilhão. Como eu fui na primeira viagem com os fotógrafos, foi em abril e a segunda com a esposa foi em maio. Era primavera, os tentilhões estavam na época da reprodução e toda manhã era uma sinfonia de pios. Esse pássaro canta maravilhosamente. Infelizmente eu não gravei, mas algumas pessoas do meu grupo de fotógrafos diziam é parecido com o sabiá de tão lindo que ele canta. E são milhares cantando toda manhã. É um espetáculo. Eles não têm muito medo. Se em lugares turísticos eles vêm procurar pão que você joga para eles, chegam bem pertinho. Outros pássaros são os melros, que é como o pássaro preto. Deve ser a mesma coisa que o nosso pássaro preto, um melro. Também canta maravilhosamente, mas eles são muito ariscos. Não consegui fotografar nenhum pássaro preto. Olha aí outra vista do Pico do Areeiro. Nessa época, na primavera, florescem as giestas. Giesta é essa flor amarela maravilhosa que cobre, às vezes, encosta inteira de montanhas. E lá embaixo do Pico do Areeiro você vê o mar e aquela ponta de São Lourenço que eu já mencionei na outra foto.
muito bonito. Este sou eu, foto tirada pela Sueli, observando lá embaixo aquelas casinhas ali. Aqui exatamente, aqui ó, é o Miradouro do Guindaste, fica aqui entre essas duas montanhas. Um pouco mais para a direita, para a esquerda, a Vila de Santana. E aqui dava para ver, olha só, a ilha de Porto Santo. Vem ao longe essa ilha, um pouquinho aumentado, 45 quilômetros ao longe de onde estamos está a ilha do Porto Santo, que foi a primeira descoberta pelos portugueses. Então a vista daqui é algo do outro mundo, é lindo mesmo. E o pôr do sol, então? As pessoas vão muito para o Pico do Areeiro para ver o pôr e o nascer do sol, e é um espetáculo. Em seguida, vamos ao Pico Ruivo, que é o ponto mais alto da ilha. Para ir ao Pico Ruivo, você pega o carro ou um táxi, que são esses carrinhos amarelos, como são os táxis da ilha, e chega nesse lugar que se chama Achada do Teixeira. Assim como o Fajã é uma planície costeira que veio por sedimentação de pedrinhas caindo do precipício, o Machada lá é um plano no alto da montanha, formado por erosão. Então a gente vai aprendendo vocabulário madeirense enquanto está por ali. Nessa achada do Teixeira, além do estacionamento, tem aquela casa com café, restaurante, hospedaria, infraestrutura para turistas. Mas para chegar no topo do Pico Ruivo, não é como no Areeiro, que você para um carro praticamente do lado do pico. Aqui você tem uma trilha que, dependendo da sua velocidade, demora de 1 ou 2 horas e com uma razoável subida. É uma trilha, porém, maravilhosa, porque é lotada de flores. Esse era um casal de franceses com uma menininha tão pequenininha, e nessa hora eu posso dizer que a ilha é cheia de turistas europeus. A gente escuta tudo que é língua europeia, germânicos, latinos, um monte de eslavos diferentes de todo tipo, mas a gente não vê orientais, ou seja, chineses e japoneses ainda não descobriram a ilha. E, pelo menos em 2 semanas, fora o meu grupo, eu não vi nenhum brasileiro, sinceramente. Até pode ser que alguém do meu grupo tenha falado com um brasileiro, mas é muito raro. Eu vi alguns brasileiros em Funchal só, mas pelo resto da ilha, os brasileiros acho que ainda não descobriram. E a trilha continua e você começa a ver as rochas quebradas do Pico do Areeiro. Muito bonito, realmente. Sempre coberto de flores. É uma trilha extremamente agradável. Nesse dia estava passando muita neblina, mas entre neblina e abertura deu para aproveitar bastante. Essa foto eu pus aqui para mostrar que não há só giestas, que são as flores amarelas. Existem flores de outras cores também. Por exemplo, essas são brancas. No meio da trilha tem algumas casinhas para você se abrigar do sol, para descansar, ou da chuva, ou do frio. Muito legal a infraestrutura que montaram. Então, tá de parabéns a infraestrutura turística da ilha. Quando está chegando perto do pico, o engraçado é que começam a aparecer muitas árvores secas. Eu não sei se essas árvores todas morreram por algum motivo, ou se elas vão renascer ainda com o correr da primavera e vão ter folhas verdes novamente. Mas o fato é que elas têm umas formas bastante engraçadas. Olha essa aqui, por exemplo. Não parece aqui no meio que ela tem 2 olhos e que ela está assustada com as árvores do outro lado, com a copa eriçada como para se defender? E então essa árvore parece que está sendo atacada pelas outras. Enquanto isso, essa arvorezinha aqui do lado, ó, ela está correndo para longe de braço esticado, pedindo socorro, ajuda para essa árvore que está sendo atacada. Muito pitoresco. Você vê os vales profundos, certamente cavados por geleira na época glacial, vales em U, extremamente verticais, e de repente, quase lá no pico do Ruivo, a gente consegue ver o Pico do Areeiro lá em cima com aquela bola misteriosa da Força Aérea. E aí esse pessoal está chegando do Pico do Areeiro, está chegando no Pico Ruivo depois de 6 quilômetros de trilha. Isso aí era perto da hora do almoço, então eles devem ter saído de manhã, depois de 2, 3 horas parando, estão chegando aqui. Deve ser um caminho muito bonito. Depois de tanto ver montanhas, vamos ver aqui a Ponta de São Lourenço, que é a extremidade leste da ilha. A Ponta de São Lourenço, você sai de Santana, vai de carro por aqui, ou pega um táxi, se não tiver alugado um carro, e chega aqui, para o carro e começa a fazer uma trilha para conhecer. Esta é a Ponta de São Lourenço, vista do avião. Como você vem vindo, aqui tem um bairro muito bonito, por sinal, e aqui vocês estão vendo que tem carros parados, é onde a gente para o veículo, e estão vendo o caminho. Você vai seguindo essa trilha, que é toda calçada também, e apesar das subidas e descidas, ela é fácil de andar,
e nessa baixada tem um primeiro miradouro, e depois de mais um pouco de trilha, tem um segundo miradouro. Dado a condição do meu pé, eu cheguei até aqui, mas dá para continuar. Vejam só que a trilha segue, segue, segue e vai até um lugar que não está aqui nessa foto de avião, que tem árvores e uma casinha com lanchonete. E também dá para acampar. Então, nós vimos várias pessoas andando de mochilão e barraca por essa trilha, indo acampar na ponta da Ponta de São Lourenço, onde tem alguma infraestrutura e é permitido acampar. O que a gente fez foi ver o sol nascendo. Primeiro, a gente foi com os fotógrafos ver o sol nascendo nessa Ponta de São Lourenço, só para ver o sol nascendo. Infelizmente foi muito nublado, mas mesmo assim rendeu uma foto como essa, com os maravilhosos raios celestiais caindo no mar. E depois a gente voltou, e eu voltei também na nossa viagem a dois, para ver o resto da Ponta de São Lourenço, seguindo aquela trilha que eu mostrei. É muito colorido. Como é vulcânico, tem rocha de muitas cores diferentes aqui, amarelo. Veja as camadas de rocha aqui e as fendas, talvez por antigos terremotos em que a lava basáltica preencheu. É muito curioso. Tem um buraco aqui, vários arcos ocos. Tem uma praia de pedrinhas que não precisa de dique, porque no fundo da Bahia é bastante tranquilo. Essas pessoas estão subindo da praia depois de ter tomado banho no mar. E este é a visão maravilhosa do primeiro miradouro. Esses idiotes aí coloridos são realmente um espetáculo. Olha só que beleza. Esse lugar venta pra caramba. É impressionante o vento que tem. Eu tinha montado o tripé para tirar uma foto de longa exposição e não conseguia fazer a máquina ficar parada. Saiu tudo tremido. Já uns 2 segundos de exposição já não conseguia. Não consegui firmar nem botando peso no tripé nem nada. Mas lindo. Muito legal mesmo. O mar sempre é um espetáculo, oscilando entre azul e verde, aquelas ondas poderosas. E este é o segundo miradouro. Esta rocha no meio do mar se chama Rocha do Gorila. Então, quem deu o nome acha que ela parece com uma cara de gorila, mas ela é realmente muito bonita, isolada aí no meio do mar, algum tipo de lava mais dura que sobrou da erosão. Aqui um exemplo da trilha, sempre calçada, sempre com degraus, infraestrutura muito boa para qualquer pessoa que queira passear na Ilha da Madeira. No fim da tarde, voltamos. A gente começa o caminho de volta pela trilha, pelo mesmo lugar, pega o carro e vai ver um miradouro que dá para chegar de carro. Aqui é o miradouro no fim de tarde, o sol bate direto nessas rochas. Isso que vocês estão vendo aqui à esquerda é aquela rocha do gorila, que fica mais longe. Esse miradouro permite vê-la de lado de um outro ângulo. E lá é caminho dos aviões do aeroporto, então frequentemente passa avião por cima. Muito legal, pitoresco. E de repente também aparecem esses dois pombinhos fazendo um ensaio fotográfico, um casal apaixonado que curiosamente eu reconheci que falavam croata. Eles e o fotógrafo conversavam em croata e ficavam fazendo pose em vários lugares. Belo lugar para fazer um ensaio romântico a dois. Muito bom. Aqui está o fotógrafo tirando foto dos dois pombinhos no paraíso. Muito legal. Aquele bairro que eu mostrei que vi do avião é isso aí. Já pensou morar num lugar desses, com uma vista assim, um marzão azul? É realmente um paraíso. Muito lindo. Depois de tanto ver aqui Santana, a gente vai mudar de lugar. No caminho, vamos ver a Vila de São Jorge, o Miradouro de São Jorge, e vamos ver as piscinas do Seixal. E depois vamos nos hospedar em Porto Muniz e ver o que tem a ver do lado oeste da ilha. Este é o Miradouro do Arco de São Jorge. A estrada chega bem no alto e tem lugar para parar o carro e você dá uma olhada nessa vista maravilhosa na Vilinha de São Jorge lá embaixo. O lugar é cheio de flores, muito bem cuidado, flores de todas as cores. E veja só, como eu disse, o pessoal faz casa em lugares absolutamente improváveis. Fico imaginando como o dono dessa casa chega aqui, como deve ser a estrada, ou se de repente só chega a pé. É realmente curioso, tem coisas que você não acredita. Um simpático madeirense, de repente, veio dizer oi, muito bonitinho. Mais vistas do Miradouro fantástico, até que chegamos nas piscinas do Seixal, depois de prosseguir um pouco com o carro. Lá, a Vila do Seixal tem algumas piscinas que são cercadas com diques.
Então, como o mar é muito bravo, como na outro miradouro do Guindaste que nós vimos, aqui o dique fecha completamente essa baixada, e quando a maré é alta, as ondas passam por cima desse dique e renovam a água da piscina. E você consegue nadar aí. Esse do Seixal tem várias piscinas, não é nem só essa. Tem muitas piscinas e é um espetáculo o mar bravio e os diques e as piscinas aqui embaixo. Olha só essa água. Quem não está com vontade de nadar nessa hora? É realmente muito bonito. Essa é uma foto de longa exposição, como eu queria fazer. Aqui não tem vento, eu consegui fazer. Tirando uma foto com vários segundos de exposição, as ondas vão batendo nas pedras e dá esse efeito de neblina. Os fotógrafos lá, o Cristiano e o Henrique, ensinaram a fazer isso e a gente aproveitou e fez várias fotos nesse estilo. Fica muito interessante. Olha só esses dois nadando, que inveja, fala a verdade. Um sol delicioso, uma água fresca, não estava gelado demais. Realmente indispensável dar uma nadada. Essa piscina especificamente foi feita dentro de um arco de pedra, uma caverna natural. Então você pode nadar dentro do arco de pedra e passar lá para o outro lado. Aqui o outro lado desse arco de pedra, as pedras são azuladas, o lugar é muito bonito mesmo. E depois de tanto ver as piscinas do Seixal, continuamos para nos hospedar em Porto Muniz. Então agora vamos ver o que tem em Porto Muniz. A grande beleza de Porto Muniz são as piscinas que vamos ver. E depois vamos ver outros lugares mais longe. Este é um balneário organizado de Porto Muniz. Você vê que eles fazem os diques na beira do mar e, de novo, o mesmo esquema. Quando é maré alta, as ondas passam por cima desses muros e renovam a água da piscina. Você paga, esse balneário tem banheiro, tem infraestrutura, você paga um pouquinho, entra aí e fica nadando maravilhosamente na água do mar. Nessa hora a maré estava baixa, então era seguro passear por esses diques bem na beira do mar. E olha só, esse é o meu colega Arlindo, do grupo de fotógrafos. Ele estava ali impávido, encarando as ondas, e disse que estava conversando com Netuno. É realmente impressionante esse lugar. Outra coisa engraçada é que as pessoas se colocam aqui na beira do dique e ficam esperando. De repente, vem uma onda grande, você toma uma ondada na cara e é arrastado com força até o meio desse lago. E volta aqui e fica esperando de novo uma outra onda para tomar uma ondada na cara e ser arrastado de novo. É muito divertido. Se quer saber, eu fiz isso e foi legal. Aí teve, na segunda viagem, era lua cheia. E além do que, o vento estava muito forte. Então as condições do mar estavam muito diferentes dessa foto. Estava violento, os salva-vidas não deixavam você andar aqui pela borda, estava fechado, você só podia ficar aqui. Pois, a certa hora, eu estava andando aqui por esse cimentado, quando eu vi com a câmera na mão, procurando tirar uma foto das ondas que passavam por cima dessas pedras aqui, quando de repente veio uma onda gigantesca. Eu vi aquela massa de água chegando, instintivamente eu levantei a mão para proteger a câmera fotográfica da onda que certamente ia me atingir, e por sorte, a Sueli, minha esposa, estava em cima dessa mureta e quando eu levantei a mão, ela estava do lado. Ela arrebatou a máquina da minha mão. Foi um segundo para aquela onda me atingir e eu caí no chão rolando. Se ela não tivesse pegado a máquina da minha mão, teria estragado tudo e essa live pararia aqui, porque eu não ia poder tirar mais fotos. Ia ficar tudo molhado. Pois, depois de rolar um pouquinho no chão, sem sequelas, a única coisa que eu senti falta foi um chinelo. Eu estava com o pé do chinelo e o outro a onda arrancou. E eu, puxa vida, agora vou ter que comprar outro chinelo. Vou ter que andar um pé com chinelo e um pé sem chinelo até comprar outro, até chegar no hotel. Essa é boa. Pois, andando, mancando, de repente, depois de andar muito, quando estava aqui nessa prainha, eu achei um chinelo parecido com o meu. Quando fui olhar, era ele. Então, peguei feliz o meu chinelo e eu gritei: achei! E tinha uma família de eslavos ali que estavam torcendo as cangas molhadas, porque também foram atingindo pelas ondas, deram muita risada. Até hoje, eles não sabem o que significa achei, certamente, mas deu para entender a alegria quando eu achei o meu chinelo. Ora, pois, fora esse balneário, temos um outro. Porto Muniz tem mais um balneário, e esse outro aqui é mais selvagem ainda e gratuito. Eles fizeram um dique pelo meio das rochas vulcânicas, com muito pouco cimentado. Esse lugar é ainda mais lindo e mais proveitoso.
Que tal você nadar por esse lugar? Vários corredores no meio da lava, é uma coisa do outro mundo, água tranquilinha. E essa água é muito tranquila porque as ondas não chegam aqui, nem com o mar bravo, porque o dique foi feito bastante mais alto que o nível do mar. Na outra ponta dessas piscinas, eles bombeiam a água do mar para encher a piscina e ela cai aqui do outro lado como uma cachoeira. Então, você pode nadar aqui com toda a segurança, sem, mesmo na maré alta, mesmo na lua cheia. Por exemplo, você pode. Essa aqui era o mar da lua cheia. Você pode sentar aqui tranquilamente nessa mureta, ver o movimento do mar e quando cansa, pode sair nadando tranquilamente, porque é bastante alto. É uma delícia esse lugar. Eu ficaria aqui dias e dias e dias só nadando nessa piscina, muito gostoso. Aqui a cachoeira vista de um outro ângulo, que é a vazão da água que é bombeada do outro lado, e olhem só a cor do mar, neste caso, cheia de borrifos. Outra foto de longa exposição, em que o mar parece uma neblina, muito interessante, gostei do truque. Vejam as pedras com arcos e cavernas e pedras rachadas, erodidas, como se fosse um pico do Areiro em miniatura. Aqui eu tirei uma foto da cachoeira também com longa exposição, numa hora que o mar estava bastante bravo. Então parece que o mar inteiro está fervendo em vapor e a cachoeira caindo no meio. Ficou interessante. Agora falando um pouco de algumas especialidades, o refrigerante típico da ilha é a Brisa Maracujá, como vê. Todo bar, todo restaurante ali tem os refrigerantes da marca Brisa, que são uma água levemente gaseificada com o suco da fruta e sem açúcar. Então é muito suave, muito gostoso de tomar. Tem a Brisa em vários sabores e o que a gente mais gostou, que pedia sempre, era a Brisa Maracujá. Não enjoa como um refrigerante doce aqui normal. É muito gostoso, uma água gaseificada com sabor. E eu não achei brisa em Portugal continental. Então, isso é típico da Madeira, fabricado na Madeira e, pelo jeito, só vende na Madeira. Outra coisa típica da Madeira são os vinhos, claro. Todo mundo já ouviu falar do vinho Madeira. A ilha é coberta de vinhedos e o processo do vinho da Madeira, o que ele tem de diferente dos outros é que no primeiro mês de fermentação, em tonéis de aço, eles fazem passar uma serpentina com água quente a 40 ou 50 graus. Então ele fermenta a 40, 50 graus, depois eles fermentam a temperatura ambiente e depois eles jogam álcool para parar a fermentação. Com isso, você tem um vinho com bastante teor alcoólico e vários tipos de uva, e o vinho tem de todo tipo. Você pode ter um vinho seco, meio seco, doce, muito doce, como vinho de sobremesa. Apenas madeira quer dizer que o vinho é produzido na madeira. E daí é que veio o molho madeira, em que tiveram a ideia de usar o vinho tinto seco como ingrediente de um molho muito usado em carnes. Aqui no Brasil a gente diz molho madeira, mas é vinho tinto comum. Só que o certo é fazer com vinho madeira de verdade, claro. E outra coisa super típica da Madeira é esse pãozinho delicioso que se chama bolo do caco. Ele é uma massa de farinha de trigo e batata doce. E ele é assado na chapa ou em casa na frigideira. Interessante a história de como ele surgiu. Lá na época dos reis absolutistas, nos anos 1700, a certa hora a elite da Madeira falou assim: só nós podemos ter forno de pão. Todo povo que quiser assar pão é proibido de ter forno em casa. Vamos demolir todos os fornos, exceto o meu, e você tem que pagar para assar pão no meu forno. Uma bela maneira de explorar o povo, né? Pois aí você vê como é inútil regular o mercado. Eles inventaram uma receita que se dá bem fazendo em cima de cacos de basalto. Eles pegavam as lajes de basalto, quebravam na forma de um caco grande, faziam uma fogueira embaixo e assavam o pão aí. Por isso, isso até hoje se chama bolo do caco. E isso aqui, pessoal, é uma delícia. Se você quer saber, ele tem uma casquinha crocante por fora e uma massa deliciosa por dentro, e eles ainda cortam no meio e passam manteiga de alho com salsinha. Todo lugar tem isso aí. É impossível passar uma refeição sem comer bolo do caco. Então, quem quiser experimentar essa delícia da Madeira, é fácil achar a receita do bolo do caco na internet. Você acha aí no YouTube e tentem fazer em casa, que é muito, faz na frigideira e é muito bom mesmo. Depois de tanto ver o bolo do caco, nós vamos conhecer agora
o que eu acho que é o ponto alto da ilha, pelo menos o que me impressionou mais, que foi essa floresta do Fanal. Você sai de Porto Moniz e sobe montanha, 180 graus, sobe de carro e para aqui. A floresta do Fanal é uma floresta de lauráceas, como a maioria das florestas da ilha. Então, só explicando que laurácea é uma família de árvores que engloba plantas conhecidas como o louro, a canela, abacate, a cânfora, o sassafrás, que é usado óleo cosmético. E lá na Ilha da Madeira, eles não têm essas lauráceas de verdade. As lauráceas deles são de outras espécies que têm esses nomes aqui: vinhático, tio, barbusano. E esse monte de árvores da família das lauráceas é que faz a floresta laurisilva, que cobre a maior parte da Ilha da Madeira. E essa floresta do Fanal tem árvores centenárias, muito antigas, cercadas por um pasto. E como elas estão meio livres e isoladas, elas assumem formas absurdas. E é uma floresta encantada. Realmente não tem quem vá aqui, não tem uma grande impressão, porque as árvores têm vida. Cada árvore lá tem a sua função. Por exemplo, subindo o morro, você pode ver o rei da floresta do Fanal. Ele fica aqui em cima, vendo o movimento e dando ordens e controlando tudo daqui de cima. Outro ser encantado dessa floresta é a rainha gentil. Vocês podem ver aqui que temos uma cara com olho e até sobrancelhas, peitos, saia, e ela está aqui nessa hora dançando um minueto com as suas súditas, com um braço esticado para frente e outro para trás, e estão dançando. Esta é a rainha, dando uma festa no seu palácio. Aqui temos o velho semeador. Ele anda por todo lugar semeando para garantir as novas gerações de árvores. Impressionante a semelhança. Como ele é muito velhinho, ele anda sempre inclinado, sempre olhando para o chão. Esta é a árvore da sabedoria. Os frutos da sabedoria crescem na sua copa e ela, sentada, arranca os frutos e joga para o lado para aqueles que queiram colhê-los. Por fim, olha uma letra C. Eu imagino que esse é o campo escola e que a professora escolheu a letra C dessa árvore. Impressionante a forma. Essa árvore aqui está querendo roubar um beijinho da outra. Ela fala, me dá um beijinho. E ela fala, não, não, eu já tenho namorado, sai. Essas duas aqui estão se estapeando, ó. Dá para ver que uma até está com luva de boxe. Estão brincando de lutar ali no meio do pasto. E depois de muito lutar, deixaram uma sujeira de folhas, de seiva caída por todo canto. Aí chega a governanta e aponta e fala, vá limpar aquela sujeira que aqueles dois deixaram. E essa árvore, com uma mesura, fala, yes, milady, vou lá limpar imediatamente a sua sujeira. Pois monstros de 1000 braços rastejam para um lado e para o outro. Ali está uma visão da floresta laurisilva. Essas árvores mais escuras são todas da família das lauráceas, cobrindo a Ilha da Madeira, e sempre visões ao longe, mar e vilas. É uma delícia passear por esse lugar, é impressionante. Até que chega o pôr do sol. A gente não deve perder o pôr do sol ali. Tudo se tinge de cor de fogo, e o sol vai descendo, e as árvores se vestem de musgo para passar a noite fria. Uma cobra com bico de pato, outro monstro rasteja em busca de sua toca para passar a noite. E o sol vai descendo, desaparece. O velho continua plantando a sua última semente do dia antes de se recolher, até que aparecem as estrelas. Aqui está Órion, o herói grego, cujos cintos são as Três Marias. Esse retângulo em volta é a saia e o corpo dele, e uma faca pendurada na cintura. Ele está atirando no touro, que fica aqui do lado. Essa é a constelação do touro, que é um V com Aldebaran, que é o olho do touro, uma gigante vermelha enorme. E aqui as Pleiades, uma nuvem, berço de estrelas, uma nebulosa onde estrelas são produzidas e que são o rabo do touro. E à medida que a noite avança, mais e mais estrelas vão aparecendo. Como disse, foi a única noite que deu para tirar foto de estrela em 2 semanas de Madeira. À medida que o Sol ainda baixa mais, começa a aparecer aqui um braço menor da Via Láctea. Estão vendo essa trilha de estrelas aqui, bem em cima das Três Marias de Órion, que continua ali. Até que essa foto eu tirei com uma sensibilidade mais alta e ela pegou a luz zodiacal. Esse brilho rosa do horizonte é a luz do Sol
refletindo na poeira interestelar que existe entre o Sol e a Terra. Essa poeira interplanetária espalha a luz e depois do pôr do sol a gente vê essa luz no horizonte. Aqui, nosso grupo de fotógrafos estava treinando tirar foto da árvore iluminada com as estrelas ao fundo. E eu tirei um pouco mais de longe. Aqui está de novo as Três Marias e aqui vemos Júpiter. Estava passando aqui em cima do touro, olha o V, que é a cabeça do touro aqui. Muito, muito lindo, impressionante esse lugar. Dá para acampar aqui, dá para dormir aqui em cima. Não tem hotel, mas quem gosta de acampar, passar uma noite sob esse céu estrelado, deve ser uma coisa do outro mundo. E na viagem seguinte, que já era em maio, era lua cheia, não tinha estrelas, mas ela parece poderosa no meio das árvores. Depois de tanta árvore, vamos ver de novo montanhas à beira do mar. Esse lugar são os ilhéus da Ribeira da Janela. São lâminas de pedra no meio do mar. Aqui, visto de um outro ângulo, é a lâmina de pedra e um morro do continente na frente, que não é ilha, e parece um dedo apontando para o céu. Então, elas são muito finas. Muito engraçado. De um lado, ela é tudo aquilo, e quando você vê de um ângulo, ela é super fina. E junto com os fotógrafos, nós fomos ver uma vez o nascer do sol nessa Ribeira da Janela. E olha, foi um dos nasceres do sol mais lindos que eu já vi na vida. Foi impressionante. Olha só o sol nascendo na frente daqueles ilhéus da Ribeira da Janela. Foi um desfile de cores dourados e azuis, um sol nascendo maravilhoso. Foi deitar e rolar em cima, só tirando uma foto atrás da outra. Veja só que beleza, que emocionante foi isto. As nuvens se tingindo de vermelho por baixo com o sol nascendo. Uma coisa do outro mundo. Super impactante. Aqui, de novo, com um longo tempo de exposição, o mar parece uma neblina e o sol nascendo. Agora, com as pedras na frente, os fotógrafos ensinaram a gente a tirar foto com dois focos, um nas pedras e um longe, e combinar os dois depois. Então, essa foto é uma combinação de duas fotografias, uma com foco na pedra e outra com foco lá longe. De novo, agora mais verdes as pedras, sem o reflexo vermelho, porque o sol já está mais alto. E esse sou eu tirando fotografias. Veja só, com o pé torcido e doendo muito, andando por pedras escorregosas nesse terreno super difícil. E o Henrique Murta, um dos fotógrafos da expedição, tirou essa foto minha. E aí eu mostrei para dizer que qualquer foto bonita é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Não é fácil, muito planejamento e muito esforço, muita ofegância para fazer as coisas. Mas foi lindo esse sol nascendo. E depois, saindo de Porto Muniz, tendo visto já todas essas maravilhas, a gente pega o carro e completa o circuito parando em Funchal, que é a capital da vila. Como eu fiz duas viagens, uma eu fiz com esse caminho e outra eu fiz com este caminho de baixo aqui para ser diferente e ver outras coisas. O fato é que essas montanhas aqui, à medida que avança abril e maio, cada vez mais vão se enchendo de flores. Olha só o visual dessas estradas no meio da ilha. Quanta giesta, que é essa flor amarela, cobrindo as encostas inteiras. É maravilhoso, realmente emocionante. Aqui está as grandes florestas de giesta no meio das lauráceas, e é uma maravilha isto. Até que depois de tanto rodar, chegamos em Funchal, uma cidade relativamente grande, à beira do mar. Ela tem no centro vários prédios de arquitetura colonial portuguesa. Aqui do lado é a Igreja de São João Evangelista, que por dentro é lindíssima. Veja só, altares com folheados a ouro. Eles chamam talha dourada, igrejas em talha dourada. Tudo folheado a ouro, ouro do Brasil, naturalmente, mas fica uma coisa linda. De tarde, os vitrais deixam entrar luzes coloridas, iluminando as pessoas que rezam. E eu achei curioso este velhinho aqui, que vocês podem ver que, em vez de rezar, ele está mais interessado em olhar aquela velhinha que reza de cabeça baixa lá longe. Ele olhava, olhava, olhava. Coitado, não tinha coragem de chegar, talvez. Este é o mercado dos lavradores em Funchal. Lá tem um mercado com frutas típicas da Madeira, especialidades, artesanato. É uma visita obrigatória de quem visita Funchal. E
vocês podem ver aqui, outra característica da madeira são muitos tipos de maracujá. Aqui no Brasil, a gente tem esse maracujá amarelo. Tem, na verdade, o tipo azedo e o tipo doce. Mas lá tem o laranja, o vermelho, o escuro e esse maracujá aqui do fundo, que é o maracujá banana, de formato alongado. Eu nunca vi esses outros tipos de maracujá aqui no Brasil. Quem sabe no norte deve ter, mas eu pessoalmente nunca vi. Então, só nessa foto você vê 5 tipos de maracujá diferentes. Nos hotéis de manhã sempre tem maracujá aberto, porque eles sabem que os turistas acham curioso esses tipos de maracujá. Esse é o maracujá banana, que eu nem sabia que existia, e na Ilha da Madeira tem bastante. Formato alongado assim. O gosto deles é sempre o mesmo. É maracujá, não é muito azedo, talvez como o nosso maracujá doce, bem agradável, mas de vários formatos diferentes. E no meio do mercado tinha essa árvore maravilhosa. De manhã, bem cedinho, o pátio central do mercado era pura flor vermelha. Estava maravilhoso, mas rapidamente chegou uma senhora e varreu todas as flores. Puxa vida, podia ter deixado lá. Mas essa árvore brilhante, pura flor vermelha, o que que será isto? Eu fiquei muito curioso e botei na cabeça que eu queria saber que árvore é. Perguntei para vários feirantes. Um feirante dizia: vai perguntar na feira, na banca do maracujá, vai perguntar na feira da verdura, e ninguém sabia. Alguém disse: vai perguntar no escritório da administração, eles devem saber. Fui no escritório da administração, enchi as paciências do senhor que tomava conta e ele não sabia que árvore é esta. Eu vim a saber que árvore é esta agora em setembro, aqui no Brasil. Eu fiz uma viagem pela Serra da Mantiqueira, entre Rio e São Paulo, e vi um monte dessas árvores floridas na nossa primavera, pois isso é uma árvore brasileira da Mata Atlântica e da Amazônia, chamada mulungu. Este é a variedade mulungu coral. Na Amazônia chamam de suinã. É exatamente essa árvore. Então, de novo, árvores brasileiras enfeitando as terras portuguesas. Muito legal. Foi uma surpresa andar pela serra aqui e ver essa árvore de monte florindo nas florestas. Algumas visões das pessoas de Portugal. Este aqui é um mendigo pedindo esmola na porta da igreja, faz parte da vida. Talvez uma turista tirando selfie de si mesma. Um amasso daqueles cinematográficos. Eles nem viram que eu tirei essa foto. E, além da cidade de Funchal, do centro, você pode pegar um teleférico e subir alto no monte, na montanha, indo até um bairro chamado Monte. Você pega o teleférico do Monte e lá em cima, nesse bairro do Monte, você pode passar o dia inteiro. Por exemplo, esse lugar é uma antiga mansão de um milionário cercada de grandes jardins e obras de arte. E você pode passear por esse lugar, visitando essa mansão, as várias obras de arte, os vários jardins e lagos de cisnes. Tem muitas obras de azulejaria portuguesa, inclusive alguns que contam a história de Portugal, grutas. É um parque maravilhoso. Ele se chama Palace Mount Garden. Uma coisa tão portuguesa, deram-lhe um nome em inglês, talvez para atrair mais turistas, mas ele não é menos bonito por causa disso. Outra coisa que tem lá em cima é a Igreja de Nossa Senhora do Monte. Depois de subir essas escadas, essa igreja que é muito famosa entre os locais para peregrinação, a igreja é assim. E o que é curioso é que aqui tem o túmulo do último imperador do Império Austro-Húngaro, que foi destronado na época da Primeira Guerra Mundial. Ele foi destronado, proclamaram a República, ele foi expulso do país e passou os últimos anos de sua vida aqui na Ilha da Madeira, aqui no bairro do Monte, inclusive. Aqui numa capela lateral tem a urna funerária dele e os monarquistas do antigo Império Austro-Húngaro vêm aí deixar flores, deixam coisas escritas, esperam que a monarquia volta e bandeiras da Áustria, da Hungria, da Tchequia e de todos os países. Então é um centro de peregrinação para o pessoal da Europa Central do antigo Império Austro-Húngaro, que tem saudade da monarquia. Achei isso bastante curioso. E por fim, já no meio do século XIX, o pessoal que morava no monte, não querendo andar morro abaixo, inventaram esse meio de transporte. Construíram cestos de vime com uns trenós de borracha embaixo e eles escorregavam ladeira abaixo até chegar lá embaixo em Funchal. E isso tem que ser dirigido por duas pessoas que vão correndo com
E hoje em dia você paga e é só uma atração turística, porque tem o teleférico para quem quer subir e descer tudo. Eles vão até a metade do caminho. Você pega lá do lado da Igreja do Monte, paga uma tarifa e os dois caras te levam num passeio alucinante de 5 minutos morro abaixo. É muito curioso, muito famoso esse descida dos Cestos de Funchal. Nessa hora eu quero mostrar um vídeo de uma descida do Cesto de Funchal que foi filmado pelo meu colega Paulo Rapoport. É um morcego mesmo? Vulgo Popó. Os caras enfiaram um morcego morto. Aqui eu peguei uns trechos do que ele filmou da descida para vocês terem uma ideia. Lá na frente vai um táxi, porque como você desce no meio do nada, o passeio acaba no meio do nada, o táxi você pega ou para levar de volta para Funchal ou para subir de novo, continuar vendo as atrações do monte e descer de teleférico de uma vez. Então tudo bem estruturado, só que tem uma coisa, eu pessoalmente não desci. Da primeira viagem, o meu pé não estava bom e eu resolvi ficar no hotel de pé para cima cuidando dele. Ainda estava muito mal da torção. E na segunda viagem, eu fui lá numa segunda-feira e eu descobri lá que esses cestos não funcionam de segunda-feira. Assim, eu não desci. Mas, em compensação, quando voltei para Funchal, era dia de um grande desfile da Festa das Flores. Foi uma surpresa. A cidade, a avenida principal da cidade, a Beira-Mar, estava cercada e tinha um desfile maravilhoso, com muita cor e carros antigos e música. E muita alegria, muitos sorrisos. Foi bem legal participar dessa festa. Foi uma surpresa. Festa das Flores. Aqui, criancinhas, cenários para tirar fotografia, muito legal. E é hora de ir embora. Depois de 2 semanas na Madeira, em 2 viagens, a gente chega aqui no aeroporto, que os madeirenses dizem que é o aeroporto maior do mundo, o maior aeroporto do mundo, porque a divisa entre os municípios de Machico e Santa Cruz passa aqui no meio do aeroporto. Então eles dizem é o maior aeroporto do mundo porque ele começa numa cidade e acaba na outra. Tem uma pista só, veja que tiveram que construir uma pista artificial sobre colunas porque não há lugar plano com esse tamanho em toda a ilha, de tão vertical que é ela. E aí a gente tinha um voo que ia sair às 7h30 da noite para Lisboa, chegamos e o voo não saía, atrasado, atrasado. E a gente viu que outros voos cancelado, cancelado, cancelado. Até que quando foi 11 da noite, o nosso voo também foi cancelado. Por quê? Aí ficamos sabendo que este aeroporto não funciona com vento lateral. Os aviões só podem decolar e pousar quando o vento está na cabeça, num sentido, ou para cá ou para lá, mas não na lateral. É muito perigoso. Antigamente eles faziam aterrissagens e decolagens com vento lateral, mas hoje em dia eles pararam. O vento mudou para lateral, o aeroporto fecha e nenhum voo sai. Então era 11h30 da noite, a gente teve que rapidamente ligar o computador, acessar a internet do aeroporto, pegar o booking e achar um hotel para já. E assim, cansadíssimos, a gente foi chegar no hotel 00:30 e aí é que dormimos. Nesta hora eu quero mostrar para vocês um vídeo que explica como funciona esse aeroporto com vento lateral. It's sandwiched between the mountains and the ocean, which musters up some of the most difficult wind conditions anywhere in the world. Most runways in the world are orientated so that they are into the prevailing wind. And although the prevailing wind in Funchal is from the northeast, the wind direction is extremely variable because of the surrounding mountains. A lot of airfields just have one runway, and you can either land at this end or you can land at the other end, and that's it. So if the air's coming from one side or the other, you got a crosswind, and you just have to deal with it. Pilots prefer to land into the wind, to slow the plane on approach. But when the wind comes from the side, they're dealing with a crosswind. And this is why Funchal is infamous. Pois, depois de nos instalar nesse hotel, a gente não podia sair. Nós ficamos 2 dias presos na ilha até as condições de vento voltarem ao normal.
e não podia ir muito longe do hotel. Perto do hotel tinha esse balneário de água doce, com piscinas de água doce, e foi o máximo que nós passeamos. De qualquer maneira, foi um lugar muito bonito. A gente só dava uma olhada, tem esse lugar aí que as pessoas podem pular no mar para nadar, e era um espetáculo ver as pessoas pulando desse lugar aí. Foi o máximo de lazer que pudemos nos dar em 2 dias enquanto ficávamos lá no hotel, mas foi importante para descansar. Não posso reclamar, não. Olha só o susto que essa senhora levou dessa onda, muito engraçado. Aqui, depois de tanto pular no mar, aqui está do terraço do nosso hotel uma vista de Funchal. E devo dizer que, como o voo foi cancelado e nós ficamos 2 dias esperando o voo, a TAP nos orientou e reembolsou completamente tudo que eu paguei em 2 dias de hotel, todas as refeições e o táxi do aeroporto, ida e volta. Então, nós ganhamos 2 dias a mais de Ilha da Madeira para descansar, ficar no hotel, ficar sempre com o celular e o e-mail ligado, porque a qualquer momento podiam nos chamar. E realmente, na noite do segundo dia, nós embarcamos, voltamos para Portugal, e assim acabou a nossa aventura da Ilha da Madeira, deixando muitas pendências. É tão variada a Ilha da Madeira, tem muita coisa que se pode fazer. Eu gostaria realmente de voltar. E assim foi a Ilha da Madeira. Muito bem, senhores. Eu estou vendo agora as pessoas presentes, estou vendo vários amigos, inclusive participantes fotógrafos da nossa excursão fotográfica. Muito bem, bem-vindos todos aí, pessoal. Aí, Tem Alindo, aí, modelos aí Vânia. participando, né? Modelos de Talvez. foto. É, Marco, parabéns aí pela qualidade das fotos, as explicações, as dicas de passeios. Ficou muito profissional a live aí. Nós vamos ter sucesso com ela aí no YouTube, né? Muito bacana mesmo as suas imagens e as fotos e as dicas também, né? Eu acho que é interessante para quem não quer conhecer um novo local e a qualidade, né, de aquele mar azul, azul turquesa, azul uhum, esverdeado, né? Uma maravilha mesmo. Então, parabéns pela tua nova profissão aí de fotógrafo amador, né? Mas exato. tá muito bem. Então, vamos deixar Ainda não aberto é aí para alguém ter profissão porque ainda não se consegue ganhar dinheiro com isso, mas é uma é um atividade muito hobby do bom, né? interessante. É um hobby Dá muita bom. satisfação. Isso. Parabéns aí, sucesso aí na tua empreitada de viagens e trazendo mais lives para nós aí, né? Dos seus turismos mundo afora aí, quem sabe Brasil também, né? Então, vou deixar aberto aí para se alguém tiver alguma pergunta, algum esclarecimento. Aí, Ok. Oi, Estamos à Marco. É a disposição. Oi. Marilze. Oi, Marilze. Certo. Minha Só para grande amiga de Curitiba. tô junto para fazer aquela trilha e quando voltar, eu e o Edson estamos juntos. Oba, vamos lá. Tem muita trilha para fazer ainda. Tem uma trilha com um monte de cachoeiras que eu também não fiz por causa do pé. Tem muita coisa para fazer. Vale a pena, em vez de uma semana, pelo menos 10 dias. Só que deixa 2 dias antes e 2 dias depois de buffer, de reserva, para ver se, de repente, o aeroporto não dá um tilt daqueles. Mas abril é um mês bom para o aeroporto. Os piores meses são um pouquinho maio e o pior mesmo, disseram, é junho, que o vento muda mais, tá? Então, bons meses para ir para Madeira são abril até maio. E com aquela primavera toda, que estava tudo muito lindo, valeu mesmo a pena. Parabéns. Vamos Adorei. lá, beleza. Márcio, aqui é Arlindo. Uma Oi, alegria reencontrá-lo aqui e ser guiado novamente pelos passeios lá na Madeira. Suas fotos ficaram maravilhosas e foi um revival maravilhoso aqui, ser guiado por você, pelos aqueles lugares que nós tivemos o privilégio de passear e de conhecer e aprender. Foi muito legal e você está de parabéns. Continue assim, cada vez sendo generoso e aproveita até para agradecer em público o acolhimento no seu quarto. Foi aham, sensacional. E parabéns pelas fotos e eu humildemente recomendo com força realmente revisitar a Ilha da Madeira, que é um espetáculo muito diverso, né?
em todos os sentidos. E parabéns para você, e uma alegria estar com você aqui e revisitar. Muito obrigado. E pela foto que eu guardei com muito Ah, carinho e de você conversando com o Netuno, lá enfrentando as sim, ondas. avisando que eu não ia entrar no seu território, que estava ali. Uma boa conversa. Exatamente. Olha, Obrigado. aquela sua foto seria impossível quando eu voltei em maio, com maré de lua cheia e vento contra. Ali seria impossível. Aquele trecho estava todo fechado de tão violento que estava o mar. Foi um É, espetáculo. Temos aí obrigado, parabéns também, mais uma vez. legal, grande Arlindo, saudades. Temos aí a Vânia, que foi a única que eu sei que ela está sem microfone, está falando, mas a gente não escuta. Tá todo mundo sem microfone? Alguém fechou o microfone? É uma pena, porque ela foi a única que eu sei que fez o bolo do Caco em casa até agora. Está aberto. Um beijo. Vânia, Entendi que você mandou um beijo. Aí, abre Vânia. o seu microfone, Vânia. Acho que você tem que clicar em algum lugar para abrir seu microfone. Você está muda. Tem que desativar o microfone dela. Aí recebi um recado da Helena, aprendi bastante coisa. Muito bem, Helena. Ilha da Madeira merece. Puxa, Vânia, não estamos escutando nada. Se você não descobrir onde clica para ativar o microfone, vamos ficar na leitura labial. Um beijo para você. Certo. Aqui alguém mandou, o Gil mandou a unidade de radar de Portugal. Ele mandou aqui no chat, o meu amigo Gil também, sobre essa estação de radar aí. Eu vou copiar esse link para entender como isso aqui funciona. Muito bem. ENFA, já vou copiar aqui do lado. E é isto. Se ninguém tiver mais algum comentário, podemos encerrar. Ok. Obrigado, presidente. Obrigado você, Márcio, pelo teu conhecimento aí da viagem, da a sua exposição, como você conseguiu transmitir. A gente viajou junto, realmente foi uma viagem. Muito Viajamos bem. junto, quer dizer, você já pode concorrer com o Rodrigo Ruas lá na coisa que está melhor que ele aí, cara. Tá bom? Legal. Um Espero ter abraço. inspirado todo mundo. Vamos para a Ilha da Essa, Madeira. Um grande abraço. e Tchau tomar um para vinho da todos. Madeira lá, né? Quer dizer, podemos Exatamente. fazer um. Não Tudo de perder bom. a dica. Ah, Vânia, ativou o microfone. Diga, Vânia. Quero fazer outra viagem com você. Você é um ótimo companheiro de viagem, animadíssimo, persistente, com aquele pé, né, todo subiu até o pico. É uma coisa impressionante. É um exemplo para nós. Ok, vamos lá. O pé encheu as paciências, impediu algumas coisas, mas no geral deu para fazer bastante coisa. A gente vai com calma e hoje em dia está recuperado. Mas o que eu espero é tomar muito cuidado e nunca mais fazer isso de novo. Ok. Passa a madeira, o bolo do Caco. É maravilhoso. Virou meu pão de todos os dias aqui em casa. Bom demais. Beleza. É isso aí então, pessoal. Então, Márcio, deixa aí para Grande você abraço. fazer o seu agradecimento aí, as suas despedidas. Um abraço, obrigado aqui do Instituto de Engenharia pela sua colaboração aí no Viajando pela Cultura. É sempre bom a gente poder transmitir conhecimento, mostrar, né, novos horizontes aí. Então, uma viagem dessa, bacana mesmo. Parabéns e esteja à vontade para suas considerações finais. Um abraço. Beleza. Então, de considerações finais, espero ter inspirado todos para dar uma passada naquele lugar maravilhoso. E agradeço a presença e principalmente a oportunidade do Instituto de Engenharia do Paraná para a gente poder divulgar essas maravilhas do mundo. Tudo de bom para todos, então. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, boa noite a todos. Um abraço, até breve.